Olá, tudo bom? Meu nome é Ramon Durães, é um prazer falar com você sobre software e o assunto hoje vai ser aplicações digitais e venda no mercado online e principalmente e-commerce, né? Há poucos dias eu observei um processo de venda de um serviço de ingressos, né? Que venderia para o show do YouTube. E se você pesquisar na mídia, você vai observar o quanto de reclamação ocorreu por parte dos clientes. Clientes passando a noite vários dias para tentar comprar um produto, um ingresso de acesso a um show, em pleno ano atual que você está vivendo. Então, isso é uma situação, no mínimo, inadmissível. Eu acho que é não entender como prestar um serviço digital para um cliente final. E isso é uma discussão que eu tenho muito frequente quando eu estou falando de transformação digital nas aplicações. Não adianta você pegar um dinossauro, um client server gigantesco, uma aplicação mal preparada e plugar coisas mágicas que você não vai conseguir fazer uma escalabilidade, não vai conseguir ter uma entrega e uma experiência final para o teu cliente, para o teu consumidor, tá? E o teu consumidor final hoje, ele tem percepção o que é qualidade, o que é performance, e é isso que tem mudado e tem provocado muitos conflitos nos projetos de software que eu tenho atuado. Eu lembro que lá há 20 anos atrás, quando nós falávamos de tecnologia, principalmente de desenvolvimento de software, era algo assim surreal. Você colocava um botão e a pessoa mal sabia clicar naquele botão, né? Meus amigos, os anos passaram, a tecnologia evoluiu e o consumidor também evoluiu. E é nesse novo momento que a gente tem falado de transformação digital nas aplicações e eu converso sobre isso muito aqui nesse canal. Justamente para você, profissional de software, seja você um executivo, seja você um desenvolvedor, seja você um arquiteto, um analista, seja você qualquer nível de profissional envolvido no ecossistema de desenvolvimento de software, é super importante entender que os mundos se transformaram, né? O cliente hoje tem a percepção do que é resultado, o cliente hoje tem poder para decidir, direcionar e determinar a troca de serviço, porque um produto que você estava oferecendo baseado no software não funciona. Falando do ambiente virtual, a coisa fica mais crítica, né? Porque é a experiência final de consumo. Então, se uma experiência que você está entrando para o consumo está ruim, imagina o resto. É essa a percepção que o cliente vai ter de qualquer produto que você esteja oferecendo, tá? E esse produto não necessariamente pode pingar diretamente o consumidor, pode ser uma API que precisa se comunicar com um outro terceiro e a sua transação comercial também não vai acontecer. Fazer fila virtual num serviço de e-commerce, para mim, é igual pular de um precipício de guarda-chuva. É uma coisa inadmissível nos tempos atuais, né? Parece uma outra situação anterior que aconteceu há uns 10 anos, eu acho. Quem lembrar da situação, por favor, joga nos comentários aí. Um show que teve na Madonna, que as inscrições teve, se eu não me engano, servidor 1, servidor 2, colocaram um monte de link no site para ter a escalabilidade manual. Olha o segredo que foi descoberto, escalabilidade manual. Cada grupo de clientes escolhia aqueles servidores, né? E a gente sabe que isso é desespero, tá? Eu fico pensando o que pensam os executivos de uma companhia que vê o nome da empresa sendo o principal valor, né? Que é o processo que a empresa entrega, sendo inclusive questionado de fraude, né? A gente sabe que não é um processo de fraude, é uma falha de software, é uma falha computacional, uma falha de estratégia. Porque esse mercado moderno não dá mais para se comportar de forma amadora. E eu discuto isso com muita frequência, tá? Não é fácil ser ouvido, porque o jeitinho, ele parece que é sempre o caminho mais viável.
todo mundo quer dar um jeitinho. E às vezes algumas companhias precisam sofrer muito, perder clientes, entrar num estado de caos para tomar uma decisão estratégica. Então, infelizmente, o mercado ainda se comporta dessa forma e a gente tem que trabalhar para mudar. Por isso que eu estou conversando com vocês aqui, para que vocês formem um ecossistema sólido de aplicações e nos ajudem a fazer essa transformação digital, que não é só tecnologia, é mudança de cultura. Todos precisam entender a importância de um projeto de software, a importância de um projeto de arquitetura, de engenharia, e o quanto isso, somado a uma estratégia, vai ajudar o crescimento de uma companhia. Tá? Pensando no modelo de um site digital, a gente não está olhando somente para um site de e-commerce, para um site de venda de produtos, de ingressos. A gente está olhando para a sua API, onde você vai se comunicar com o seu serviço, com outros fornecedores. A gente está olhando para o seu software que vai ser oferecido como SaaS. Ou seja, toda empresa é uma empresa de software. Eu vou repetir isso sempre, para que isso se torne um padrão e todos consigam entender a importância. O software ele não trabalha mais sozinho, né? Ele agora fala com pessoas. É muito importante a gente entender isso. E quanto mais qualidade você tiver na sua estratégia do seu software, melhor vai ser a experiência do seu cliente final. Isso é fundamental e isso vai converter em quê? Mais felicidade do lado do cliente, mais venda, uma boa reputação no mercado digital. Isso é importante? Ou a gente faz de qualquer jeito e vê depois o que é que dá? Né? Você acha que uma companhia que quer se posicionar no mercado de digital tem que pensar dessa forma? Vamos ver o que é que vai dar? Não funciona, tá? A prática mostra que não funciona. E o ponto-chave da história não é um ponto difícil de ser alcançado. É isso que eu me questiono. Hoje você tem uma infraestrutura de cloud fantástica. Se você iniciar hoje uma aplicação no Azure, você vai ver que você tem serviços de plataforma como serviço onde você nem olha para a infraestrutura. Você tem serviços de function que lhe permitem usar o poder computacional sem pensar em servidor. Pagar um processamento computacional por segundo vai ser mais eficiente para o seu negócio, mais barato. Então, hoje nós temos tecnologia, hoje nós conseguimos usar estratégias de containers para promover um container dos diversos ambientes de desenvolvimento, homologação, pré-produção e cai o container em produção. Então, o mundo virou, né? Os consumidores mudaram e as tecnologias e estratégias estão evoluindo numa velocidade muito grande. Então, nós temos soluções eficientes e baratas porque trazem retorno para o negócio. Qualquer coisa que traz retorno para o negócio é barato, porque vai resultar em eficiência, vai acabar o ciclo de retrabalho. Quem sabe o que é retrabalho aqui? Fala para mim aí. Vocês que estão assistindo, vocês sabem o que é retrabalho? Participa nos comentários aí, #retrabalho. Vocês conhecem isso em projetos de software? Fala para mim, tá? Participa, assina o canal, é muito importante. Chuva de like, tá? Assista a outros vídeos também. Eu estou sempre conversando sobre estratégias de desenvolvimento de software, focando em software, startup, inovação, mas sempre voltado para o profissional de software que vai fazer um processo de transformação na sua carreira e na sua startup, no seu projeto, na empresa que você trabalha, não importa, tá? O profissional de software é a chave de resultado nas companhias, porque software é o coração, né? E é muito importante a gente discutir para entender isso. Quando a gente fala num processo de venda digital, eu vou usar o modelo de um e-commerce tradicional. A primeira coisa que vem na minha cabeça é o seguinte: separar a visão em 4 partes, mais ou menos. Tem outras, mas sei lá, a vitrine, o detalhe de produto, né? Onde você vai ter essa primeira
essa primeira visão. Digamos que a maioria das pessoas passam o tempo navegando, né, no front-end do e-commerce. Então, estão visualizando essas informações, vitrine, detalhe. Eventualmente, escolhe um produto e coloca no carrinho de compras, né, onde vai formando o seu backlog de compras. E quando ele decide fazer o checkout, ele cai numa outra área do seu e-commerce. Pode ser que seja o mesmo, mas vamos entender como um processo diferente. Caiu no seu carrinho de compras, né? Então, assim, de 95% da navegação que ficou para trás, os outros 5% agora vai entrar no caminho de conversão, né? Então, está caindo no seu carrinho de compras. Se o seu carrinho de compras estiver lento, não vende, né? Aí eu preciso definir onde é que vai ser feita uma entrega, né, do meu ticket, a entrega do meu produto, e eu vou precisar consultar o meu CEP, né, para calcular o frete, ou eventual frete, ou apenas consultar o CEP para determinar o destino. Caiu num processo que está lento. O que é que vai acontecer? Eu vou desistir dessa compra, né? Então, entenda a sua plataforma. E aí eu estou agora expandindo esse conceito para o seu ecossistema de APIs, seu ecossistema de seu SaaS, né? Você tem que olhar para a sua plataforma de SaaS e começar por instrumentação. Você pode usar um Application Insight, tá? Não sei se você já viu falar, onde você vai fazer uma telemetria da sua aplicação, monitorar essa aplicação para identificar os pontos e a jornada do cliente dentro do seu SaaS. E baseado nesses pontos críticos, você vai atuar mais fortemente aí nesses pontos para oferecer uma escalabilidade maior e sustentação. Então essa é uma ação quando você pega um problema, você tem que começar a entender qual é o problema, né? E aí apareceu piadas, né? Botar uma fila virtual para entrar no seu SaaS, botar uma fila virtual para consumir a sua API, né? Isso não existe no mundo digital. Cadê a escalabilidade? Por que não escalou? Então vamos inverter a pergunta. Por que esse serviço, em vez de botar uma filinha lá com a porteira para a entrada, não ofereceu uma escalabilidade para vender simultaneamente? É aquela história do início, né? Dar um jeitinho ou atuar na causa raiz e resolver. Vender 1 milhão de ingressos simultaneamente. Vender 1 milhão de produtos num carrinho de compra simultaneamente, né? Vender várias assinaturas do seu SaaS, da sua API, e seja qual for o seu produto, simultaneamente. Porque hoje o mercado de digital, não necessariamente ele está envolvendo um portal de e-commerce, um portal de SaaS, mas a sua companhia oferece um produto que processa uma determinada informação e está sendo consumida por terceiros, né? Um exemplo básico, um gateway de pagamento. Eu passo lá os parâmetros, ele retorna se pagou ou se não pagou, né? É um exemplo. E de milhares de outros, né? Uma consulta de um perfil de um consumidor, uma consulta de informações de um veículo. Eu posso passar parâmetros de saúde de um indivíduo e ele me retornar um diagnóstico, uma análise. Então, não importa. Todo esse ecossistema hoje tem crescido e favorecido a criação de novos serviços digitais. E o consumidor demanda por isso, porque o consumidor quer experiência. O consumidor não quer sair de onde ele está para ir numa loja física fazer uma eventual compra. Esse volume tem diminuído cada vez mais. O primeiro objeto é o seu dispositivo móvel, né? Onde faz uma busca, faz um encontro e por que não dar um clique e converter? Mas isso só vai acontecer se tiver uma experiência, se tiver performance. E o que está rodando por trás disso tudo, né? Software, software, software. Então você, como profissional de software, tem essa possibilidade de fazer essa transformação. Mas eu vou dizer para vocês, aplicação client server, feita para ser aplicação de banco de dados, né? Front-end de banco de dados, não vai escalar. Então, aplicação construída com toda a inteligência de negócio concentrada no banco de dados ou misturada em tudo quanto é coisa, sem ter uma capacidade de escalar barata e segura, vai ficar
dependendo de soluçãozinha, de botar filinha de entrada, né? Isso para mim é coisa de primário, né? Filinha da merenda. Vamos lá, filinha da merenda. Filinha para comprar um produto. Isso não existe, tá? É meio assim até contraditório, né? A gente sai de uma loja física para não pegar fila e entra no site digital e pega fila de novo. Que isso, tá? Isso não existe. Então, isso é marretada, para não usar outras palavras, né? Senão vai ser censurado o vídeo. Mas isso é cultura. E nós precisamos trabalhar para mudar essa cultura. Por quê? Quando você atua na causa raiz de uma aplicação, eu até comentei em outro vídeo, acho que, se eu não me engano, Anatomia da Performance, dá uma olhada. Você precisa construir a tua aplicação para ter qualidade, tá? Isso é premissa. Performance, isso é premissa. Porque uma linha de código determina o futuro do seu negócio. Isso é uma frase do Ramon, tá? Ramon Durães, que está falando com você agora. E você precisa se preocupar com cada linha de código. Eu tenho um exemplo muito legal, né? Obtido através de amostragem que a gente faz em projetos de clientes. Por exemplo, um uso de um comando muito comum no .NET, que é o generics. Vocês devem conhecer, né? É o modo preguiçoso de usar a orientação a objeto, porque ele se resolve por conta própria. Mas não tem almoço grátis, né? Tudo que faz um monte de coisa coringão tem um preço. E você tem que analisar esse preço em cada cenário. E a implementação de um código num cenário onde você vai ter uma concorrência muito grande num determinado trecho, isso vai dar gargalo, tá? Vai aumentar ou não o teu custo computacional, vai aumentar ou não a tua necessidade de escalabilidade. Então, cada linha de código que você escreve, você tem que pensar nisso. Isso é muito bacana, tá? A coisa evoluiu de um nível que, dentro do próprio fluxo de DevOps, vamos falando de Visual Studio Team Service, VSTS, joga no visualstudio.com que você vai ver, é uma plataforma de DevOps como SaaS. Um dos estágios que eu consigo colocar no meu processo de build, tá? Acabei de compilar, é rodar essa rotina de automação para fazer um teste de performance. Por que isso é importante? Porque imagina, você modificou um bloco de linhas lá e esse bloco provocou um prejuízo de performance. Isso vai afetar diretamente no teu software, né? Vai diminuir a capacidade dele de uso, porque ele vai ficar mais pesado. E às vezes pensa assim, putz, quase isso passa aí sem perceber, né? E você consegue monitorar isso com o teste de carga e com a instrumentação da aplicação do Application Insight, tá? Então, essa é a importância de você usar práticas modernas, usar inteligência para construir aplicações modernas. Isso só vai trazer resultado para o seu negócio, tá? Isso é muito importante. E, obviamente, para você ter um melhor benefício, nada melhor do que você projetar a tua estratégia de aplicação seguindo esse novo momento. Porque você evita daquilo de ter que ficar empurrando uma aplicação client-server, por mais que você ache que não seja, mas a cultura dela foi projetada assim, né, para esse momento, e ele não vai fazer a conversão. Para refletir, imagina você dar um like no Facebook e aquele like virar um insert no banco de dados. Não existe banco de dados que aguente isso, né? Você precisa criar um processo que entre numa fila de persistência para poder não depender aquele like de milhões de likes simultâneos. Imagina quantos likes simultâneos acontecem no Facebook. Imagina se você processasse todos os likes naquele momento com insert no banco de dados. Coitado do banco de dados, né? E coitado do seu Facebook, porque ia cair por minuto ou por segundo, né? Volume e o tamanho das transações. No mercado de digital é assim também. Você vai ter, você tem 500 lojas, você é um varejista com 500 lojas. Imagina você trazer esse público para comprar simultaneamente no seu serviço.
vai dar gargalo do mesmo jeito. Então, você não pode trazer com o mesmo processo. Você não pode trazer com um back-end da sua plataforma de digital pensando no formato client-server, tá? É difícil para muita gente. Como eu venho de muitos anos no desenvolvimento de software, eu sei como funciona a cabeça das pessoas, tá? Porque eu vivi essa mesma fase. Isso é muito, muito legal. Então eu discuto coisas que eu vivo, tá? É o meu dia a dia. E eu vivo esse desafio simultaneamente em diversos clientes, né? Então isso me permite analisar o mesmo cenário implementado por pessoas diferentes, mas preso no mesmo contexto de um problema. E são essas discussões que eu procuro trazer para vocês aqui nesse exclusivo canal de Insight. Se inscreva, participa nos comentários, é super importante, aproveita essa oportunidade de discutir e alavancar a sua carreira profissional, a estratégia da sua aplicação. Então, o mercado de transformação digital vai separar as empresas naturalmente, não é mais uma decisão de negócio. Empresas que não evoluírem, elas não vão se tornar competitivas. Sabe por quê? Porque passa o dia todo remando, matando bug, fazendo retrabalho e não consegue evoluir o software. É isso que todo mundo precisa entender. Eu lido com pessoas altamente comprometidas, mas elas estão presas nesse processo e não conseguem fazer a transformação, né? Então, em determinado momento do seu negócio, de onde você participa, vocês precisam se questionar qual é o futuro esperado. Porque não vai evoluir, tá? Não vai evoluir. É isso que acontece. É simples assim. E depois tentar consertar algo que já está muito danificado vai trazer um prejuízo de tempo. Porque não adianta você colocar 10 mães e ter um filho. É a mesma lógica, não funciona. Fazer uma transformação requer uma ruptura de paradigmas culturais, depois de estratégias, né? Mas eu diria que o mais difícil é vencer o paradigma. Quem aceita colocar uma filhinha no e-commerce tem um sério problema de paradigma, tá? Não entendeu ainda como funciona o mercado digital. No mínimo, usa um cloud para escalar isso. Vai ter um custo absurdo, como eu já comentei com vocês em outro vídeo, porque você vai ter que processar coisas necessárias. Mas, em primeiro lugar, é a experiência do cliente. Se você oferece uma boa experiência, não compromete a reputação da sua empresa, não compromete o teu processo de vendas, né? Que é onde vai trazer o faturamento. Então, nós precisamos nos preocupar com isso. Quanto custa perder a imagem da empresa, a imagem do seu produto, do seu serviço, a sua imagem associada a uma coisa que não funciona? Opa! Você já parou para pensar nisso? Você quer ter a sua imagem associada a uma operação, a um negócio desastroso, que não funciona? Então comece a se questionar. Toda vez que chegar uma marretada para você, se questione. E analise as possibilidades de resolver. É super importante você alertar isso, né, do que simplesmente achar que está ali simplesmente para ser um invisível. Às vezes ninguém resolve porque ninguém tem coragem de apresentar as questões. Isso é super importante também. É um compromisso que você tem. Você, como profissional de software, você tem um sério compromisso. Você está assinando ali também aquela estratégia, tá? Não importa o seu nível do projeto. Se você encontrou uma não conformidade, anote as não conformidades e apresente na reunião da equipe. Formalize isso. Esse é o primeiro passo da mudança. Simplesmente jogar a sujeira embaixo do tapete, fingir que nada está acontecendo, isso não resolve, tá? Isso vai prejudicar. Quem já viveu isso sabe muito bem o que é que resulta, né? É ruim para todo mundo. O ecossistema ele não cresce, o projeto ele não cresce e vira o ciclo de desperdício. Aí o que é que o projeto de software vira? Centro de despesa. E é contrário.
ao que nós estamos trabalhando? Nós estamos trabalhando para que o centro de software seja um centro de eficiência, um centro de resultado. Obviamente, o melhor resultado vai acontecer quando a decisão chegar de fazer uma transformação. Mas até lá, você precisa mostrar que é possível ter resultado fazendo pequenas ações, no mínimo, assim, interrompendo aquele ciclo repetitivo, caótico, de multiplicação do retrabalho. É incrível isso. O que eu vejo nos projetos? Isso é baseado em estudos, tá? Quanto mais pessoas entram nesses projetos, mais lento fica, mais retrabalho aparece. É impressionante. Por quê? Você começa uma estratégia de software ruim, ela não melhora com o tempo. Ela vai piorando e vai criando feudos, unidades de problemas paralelos. É impressionante. Então, você está aumentando a equipe para ter mais entregas e essas entregas não estão acontecendo. Ou pode até acontecer, porém, os problemas proporcionais estão tomando mais ainda o seu tempo e você está se questionando o que está acontecendo. Isso é software, tá? Não dá mais para conduzir software, bate no peito e vai levando. Lá garantia seu jogo. Não funciona mais nesse mercado, tá? Talvez há 30 anos atrás, quando o cliente não tinha essa percepção de qualidade e qualquer coisa era qualquer coisa. Hoje, com esse mercado competitivo do jeito que está, formas de trabalho artesanais, decisões artesanais, estratégias artesanais, elas não funcionam. Quem vive a área de software aí, como vocês, participe nos comentários. Fala para mim. Qual é o seu ponto de vista? Você que viveu operações caóticas de software, está vivendo hoje. Trabalha intensamente, né? Mas chega no final do dia, cadê o resultado? Então é isso que move o mercado hoje, tá? E compete a cada um de nós fazer essa transformação. Usar e aplicar estratégias com mais inteligência, analisando cada cenário para promover uma transformação das aplicações. E essa transformação vai resultar em quê? Tranquilidade, em satisfação do cliente, em eficiência, tá? Eu já gravei uns 2 vídeos sobre custo de propriedade do software. Dá uma olhada também aí no canal. Participa lá também, para você ver. É um assunto que eu trago com muita recorrência, porque ele se reflete de vários formatos, né? Esse formato agora que me motivou, essa questão da fila virtual do e-commerce, que não funcionou e não funciona, foi só uma motivação, mas quando você vai descendo na causa raiz, a causa raiz está lá no barramento do software, né? É um Frankenstein. Eu diria que as plataformas de nuvem nos permitem trazer uma sobrevida. E eu falo para o cliente, eu tenho até medo de te ajudar a te dar uma sobrevida, porque você vai achar que está resolvido e não está resolvido. Eu falo isso para todos os clientes, tá? Quem me conhece sabe disso. Eu falo mesmo. Eu tenho até medo de te ajudar, porque nós temos técnicas para garantir uma maior escalabilidade, mesmo nessa estrutura que você tem hoje. Mas você precisa resolver o problema da causa raiz. E o medo que eu tenho de te ajudar é você achar que não precisa resolver. E aí vai chegar em determinado momento, essa solução ela vai entrar numa saturação. Então, isso é super importante, tá? Isso tem afetado companhias em todo o país e afeta diretamente os profissionais que trabalham na área. E o que acontece? Eu vou te falar no final do dia. A área de software deixa de ser valorizada, vira um centro de problema, não vira um centro de inovação, de transformação. Todo mundo trabalha muito, pouco resultado, pouca eficiência. O que acontece? A insatisfação vira geral. Então nós temos que trabalhar para corrigir. Não é a primeira vez, nem a última que eu escuto. Nós somos assim, nossa empresa tem essa dinâmica.
Se você falar isso para mim, eu vou repetir para você de novo. Vocês que estão errados. Você precisa fazer diferente para ter resultado diferente. E fazer diferente não é simplesmente instalar uma nova tecnologia. Tem que mudar a cultura, a forma de pensar. E isso envolve uma série de práticas que você precisa olhar para fazer diferente. Por quê? Porque tudo evoluiu, né? Imagina que eu entrar numa Ferrari e colocar água. Não tem Ferrari que roda com água, né? Ou gasolina ruim, vai prejudicar. Então é a mesma coisa, você pegar uma tecnologia fantástica e desenvolver procedural, né? O que vai acontecer? Vai ter gargalo, é óbvio. Gargalo de desenvolvimento, gargalo de operação. Porque o gargalo, ele se reflete também de várias óticas, tá? Você já chegou num projeto que tem aquele bloco de código que só fulano mexe? Fala sério, vai dizer que você nunca viu isso. Fala pra mim. De 100% das empresas que eu visito, que faturam milhões e milhões de reais no Brasil, nós encontramos esse tipo de cenário. Existe solução para isso? Óbvio que existe. Você tem que mudar a sua forma de desenvolver software, mudar a forma de criar a tua arquitetura, ter reuso mínimo, ter automação de teste, né? Ter separação correta de responsabilidade. Porque aí você vai diminuir todo o seu risco operacional de construção do seu software. E quando você está falando de um produto de alta performance, aí você vai projetar mais profundamente ainda a sua arquitetura para pensar em cenários que não tragam gargalos. E eu diria para você que 99% dos gargalos já são conhecidos e eles são ignorados durante o desenvolvimento, tá? Não foram implementados nos Frankensteins, nos client servers que foram portados, porque botou uma telinha HTML e virou uma aplicação web, né? E está piorando agora. Faz um new website e chama de SaaS. É o novo client server na web, tá? E onde é que isso vai estourar? Simples. Vai estourar no momento mais crítico do seu negócio. No momento mais crítico da sua carreira profissional. Porque vai virar uma operação tão complexa e cara que ninguém vai conseguir resolver. E é nesse momento que a companhia vai estar mais fragilizada, porque ficou toda presa dependendo disso, achando que estava inovando. No momento de inovar e conquistar novos clientes, conquistar novos mercados, a operação está paralisada, tá? Então isso é um cenário também muito comum. Muito comum, mais do que vocês imaginam. É o que eu mais encontro no mercado, né? Grandes companhias que investiram em pseudo-modernizações. Na prática, o mesmo pensamento de construção da aplicação tradicional foi reaplicado. Fizeram uma telinha horrível, que eles ainda acham bonita. E tem uma aplicação SaaS? Não tem. Tem um serviço para vender de forma digital? Não tem, porque não escala, né? É aquela história. Eu já peguei um cenário bem interessante. Estava passando no corredor de um cliente e de repente tinha um erro lá que ninguém estava entendendo o que estava acontecendo. Vocês não vão acreditar. Tava dando um estouro lá no campo, né? Tinha um insert lá e tava dando o mesmo ID. Então, eles geravam dinamicamente uma chave e estavam inserindo. Sabe qual era o algoritmo dessa chave? Chuta aí. Hora, minuto, segundo e milésimo de segundo e mais alguma coisa, e tinha essa chave que era para registrar, sei lá, um pedido. Bacana, né? Fantástico, hora, minuto, segundo. Nunca vai dar pau, né? Você já pensou nisso? Hora, minuto, segundo, milésimo de segundo, nunca vai dar pau, né? Bacana mesmo. Cara, a melhor ideia de todas. Funcionou durante anos, né? Quando tinha aquele computadorzinho lá do lado, mais 3 terminais. É assim que falava, né? Mais 3 terminais, todo mundo acessando. O cara tomava um café. De uma hora para outra, essa companhia foi obrigada
a se posicionar digitalmente para oferecer o acesso ao mesmo processo de forma digital. O que é que aconteceu? Fala para mim. Concorrência, acesso simultâneo. E aí? Aquele algoritmo que imaginava que hora, minuto, segundo fosse legal, se quebrou. Porque as transações estão ocorrendo de forma simultânea. Então, essa é a nova era digital. Você precisa preparar a sua aplicação por completo para ser uma aplicação digital, para ser escalável. Senão você não vai ter uma aplicação escalável. Você pode escalar um elefante a um custo absurdo, mas grande parte das companhias que eu escuto isso, elas estão preocupadas com a escalabilidade também, porque gera custo. Cloud é fantástica. Eu não discuto mais cloud. Para mim, todo mundo tem que estar dentro da cloud. Só que você precisa entrar corretamente para que você pague o menor custo computacional possível, tá? Aí você vai ter um indicador muito mais alto da sua eficiência. Perfeito? Esse é um assunto muito longo, tá? É um assunto que afeta muitas empresas. Todo ano, quando você vai fazer compras no Brasil, você vê sites de e-commerce caindo, até hoje, até os dias atuais. Tem alguns que botam uma filinha ainda. Passa esse vídeo para eles. Isso é inadmissível. Não compra em site que bota filinha. Começa por aí, né? Porque não está respeitando nem a necessidade de ter uma aplicação que atenda ao cenário de consumo. Então, vamos começar essa transformação por aí. É só para você refletir e começar a observar, né? Qual o tempo de entrega dessa aplicação. E aí, esse tempo de entrega, olha, ele é definido por uma série de fatores, tanto do seu back-end quanto do seu front-end. Então, quando você está arquitetando uma aplicação, principalmente para ter alta performance, você tem que cuidar até dos cookies que são enviados para o cliente. Só para você entender o tamanho da transformação que você tem que fazer no projeto, numa estratégia de dígito, numa estratégia de alta performance. Eu tenho discutido isso muito há muitos anos com os clientes, justamente pela importância do posicionamento, que não é mais uma decisão de nós vamos ser digitais. É um movimento do negócio. Ou você posiciona o negócio, ou você vai sumir do mercado, sua empresa vai sumir do mercado, porque concorrentes vão chegar e vão se posicionar e vão ocupar esse espaço, tá? E isso já está acontecendo. Empresas menores já nascem mais eficientes. Já ouviu falar de startups? Por que startups conseguem fazer coisas que grandes não conseguem? Porque já começa com um paradigma diferente. Já começa quebrando o status quo, né? Essa é uma coisa também que eu acho que valeria só um vídeo falando sobre isso, porque grande parte da inovação das companhias não acontecem porque projetos são feitos para garantir empregos e não para gerar valor para o negócio. E isso é um absurdo. Eu já vi companhia fazendo um browser no lugar de fazer um software que funcione. No lugar de fazer um internet bank que funcione, tem companhia desenvolvendo browser. Isso chega à beira da loucura. Dá para se questionar isso? Então, precisamos repensar todo o nosso software. E grande parte do meu trabalho é ajudar os clientes nesse processo de discussão, de reflexão, para mudar a cultura, né? Você tem que praticamente criar um novo segmento operacional, uma força-tarefa para conduzir a transformação e depois propagar essa transformação por estágios em toda a sua companhia, para que todos comecem a pensar digital com energia, tá? E entendendo o quanto de valor isso traz para o negócio. Eu trabalho na 2PC. Se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, visita aí 2pc.software. Vamos marcar um café. Você está com uma fila no e-commerce, vamos bater um papo. Seu SaaS está caindo, sua aplicação não tem performance, você não consegue dar continuidade no seu software. Eu sou o cara que resolve, tá? Esse é o meu dia a dia, a minha vida. Foi a minha escolha profissional trabalhar com software nos últimos 20 anos e é o que eu sei fazer, tá? Eu estudo software,
Então isso é muito importante. Esse bate-papo que eu tenho com vocês é o nosso dia a dia. É o nosso dia a dia. Então são experiências direto da trincheira. Algumas coisas doem no primeiro momento, mas a transformação é assim. A gente tem que estar com a mente aberta diariamente para mudar a forma de pensar. Tá? Isso é super importante. Até hoje eu discuto regras em banco de dados. Isso para mim é uma escala inadmissível. Até os anos atuais, isso aparece na minha frente. E a primeira coisa que eu faço é escutar, entender o fator motivacional de quem está ainda com essa visão e depois entrar numa linha de discussão diferente. E eu tenho conseguido mostrar para as pessoas que é importante pensar diferente, né? E você tem que fazer isso, não só desenvolver o seu software, não só melhorar o seu software, você tem que ajudar o colega do lado, o seu amigo, da importância do contexto que vocês estão trabalhando. O contexto de software hoje afeta a vida das pessoas. E nada melhor do que tratar as pessoas com qualidade, com uma experiência de desenvolvimento de software moderna. Então é isso. Esse é o nosso grande desafio na área de software. Vamos acabar com esse negócio de filinha em serviços digitais, porque isso não existe. Isso é inadmissível, tá? Isso dá uma dor e não desce aqui. Eu pensei que não existisse isso mais hoje, mas você ainda existe e outras pessoas me deram relatos de outros e-commerce que estão usando isso. Não dá, isso não dá, tá? É inaceitável. Então, esse processo de transformação depende de vocês. As aplicações vão aumentar cada vez mais, a demanda vai ser maior, isso é bom, mas por que não desenvolver coisas novas, mais eficientes? Ficar somente no retrabalho não vai levar a companhia a um novo momento, não vai levar a sua carreira a um novo momento. Por quê? Quem fica só remendando o retrabalho é sempre encarado como o quê? Centro de custo. É aí que está a dor operacional. Centro de custo não traz retorno para a companhia, tá? Então, vamos refletir sempre sobre os projetos de software e fazer essa transformação que é fundamental para todos nós. Nós apoiamos as companhias através de uma metodologia exclusiva chamada DevPrime. E através da DevPrime nós fazemos a consultoria de arquitetura e levamos uma metodologia de transformação digital de aplicações. Oferecemos toda a capacitação, transferência de tecnologia, auditamos os projetos dos clientes e damos suporte de engenharia e arquitetura de software para os nossos clientes. Ou seja, nós trabalhamos em conjunto com os nossos clientes para fazer justamente esse difícil estágio da transformação. Isso é super importante para ajudar a transformar o projeto de software em um centro de resultado, para que a sua aplicação tenha performance, tenha eficiência e reduza o seu custo de propriedade do software, ok? Um forte abraço, se inscreva no canal, assista outros vídeos, compartilha no seu WhatsApp, compartilha no seu Facebook, no seu Instagram. Essa é uma discussão super importante na sua carreira profissional e ter a tua colaboração é fundamental. Convide outras pessoas para ver esse vídeo e outros vídeos. Vamos discutir sobre o tema. São temas importantes que fazem parte do back-end, né, de desenvolvimento de software e todo mundo precisa estar atento, porque você é o agente de transformação, ok? Forte abraço, até a próxima. Compartilhe agora no seu WhatsApp, no seu grupo de amigos. Vamos para as nuvens!